Batseba é uma figura enigmática e complexa da Bíblia, cuja história se entrelaça com a do rei Davi, um dos mais célebres monarcas de Israel. Sua narrativa é carregada de emoção, transformação e espiritualidade, revelando as profundezas da natureza humana e a misericórdia divina. A visão do terraço era uma tarde como qualquer outra em Jerusalém, quando o rei Davi, passeando pelo terraço de seu palácio, avistou uma mulher de beleza estonteante. Ela era Batseba, esposa de Urias, um dos valentes guerreiros a serviço do rei. Batseba, cujo nome significa filha de um juramento ou sétima filha, estava realizando um banho cerimonial, um ato de purificação segundo a lei de Moisés. O pecado de Davi, arrebatado pela visão, não resistiu ao desejo que brotou em seu coração. Ele enviou mensageiros para trazê-la ao palácio, e com ela se deitou, cometendo adultério. O resultado desse encontro foi uma gravidez inesperada, que lançou Davi em uma espiral de decisões cada vez mais sombrias. A trama e a tragédia para encobrir seu ato. Davi convocou Urias do campo de batalha, esperando que ele fosse para casa e assim assumisse a paternidade da criança. Mas Urias, leal aos seus companheiros de armas, recusou-se a desfrutar dos confortos do lar enquanto eles estavam em guerra. Diante da integridade de Urias, Davi então ordenou que ele fosse colocado na linha de frente da batalha, onde foi morto. A repreensão divina e o arrependimento à morte de Urias permitiu que Davi tomasse Batseba como sua esposa, mas o pecado não permaneceu oculto aos olhos de Deus. O profeta Natã confrontou Davi com uma parábola que expôs seu pecado, levando o rei ao profundo arrependimento, redenção e legado. Apesar das circunstâncias trágicas, Batseba tornou-se mãe de Salomão, o futuro rei de Israel, sábio e construtor do templo. A história de Batseba é um lembrete da capacidade de Deus de trazer redenção e esperança mesmo das situações mais desoladoras. A história de Batseba nos ensina sobre as consequências dos nossos atos, a importância do arrependimento e a infinita capacidade de perdão de Deus. É uma história que ressoa com a humanidade e nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e a busca pela redenção. Vida de Batseba é uma tapeçaria rica em cores emocionais e espirituais, tecida com fios de tragédia e redenção. Sua história não termina com o pecado de Davi e a morte de Urias. Ela se desdobra em capítulos que revelam sua força, influência e o papel crucial que desempenhou na história de Israel. A ascensão de uma rainha após a morte de Urias, Batseba tornou-se esposa de Davi e mãe de Salomão. Com o tempo, ela emergiu de sua posição inicial de vítima para se tornar uma figura de poder e respeito na corte israelita. Sua influência foi tal que, durante o final do reinado de Davi, ela assegurou que Salomão, e não outro filho de Davi, herdasse o trono. Conselheira do rei, Batseba não era apenas uma figura decorativa, ela tinha voz ativa nas decisões do reino. Quando Davi estava em seu leito de morte, foi Batseba quem intercedeu junto ao profeta Natã para garantir que Salomão fosse nomeado rei, conforme a promessa de Davi. Sua ação decisiva garantiu a transição pacífica do poder e estabeleceu a linhagem que levaria à construção do Templo de Jerusalém. Legado espiritual. A inclusão de Batseba na linhagem de Jesus, como mencionado no Evangelho de Mateus, é um testemunho de sua redenção e do lugar de honra que ela ocupa na história da salvação. Ela é lembrada não por seus erros ou pelos de Davi, mas pela maneira como Deus trabalhou através de sua vida para cumprir seus propósitos divinos. Influência cultural. A história de Batseba ressoa até hoje, inspirando obras de arte, música e literatura. Ela é um símbolo da complexidade da condição humana, da capacidade de superar adversidades e da possibilidade de encontrar graça e misericórdia mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A vida de Batseba nos convida a refletir sobre temas como poder, justiça, misericórdia e redenção. Ela nos mostra que, independentemente do passado, há sempre espaço para transformação e esperança. Sua história é um lembrete de que, mesmo nas páginas mais sombrias da vida, a luz da restauração e do propósito pode brilhar intensamente. Após a morte do rei Davi, Batseba emergiu como uma figura de imensa importância no palácio e na história de Israel. Sua influência foi crucial na transição do poder para seu filho Salomão, garantindo a continuidade da linhagem davídica e a estabilidade do reino.
A guardiã do trono Batseba não apenas assegurou que Salomão fosse o sucessor de Davi, mas também atuou como uma conselheira sábia. Durante o início de seu reinado, ela entendeu os mecanismos de poder e a importância da estabilidade para o reino, e sua ação decisiva na sucessão real reflete uma profunda compreensão política. A rainha-mãe como rainha-mãe, Batseba teve um papel único, servindo como uma ponte entre o passado e o futuro. Ela foi uma figura maternal para o reino, simbolizando a sabedoria e a continuidade da promessa feita a Davi. Influência espiritual. A presença de Batseba no palácio após a morte de Davi também teve um significado espiritual. Ela é um exemplo de como Deus pode transformar situações de dor e erro em histórias de redenção e esperança. Legado duradouro. A história de Batseba é uma narrativa emocionante e transformadora que continua a inspirar e a intrigar. Ela nos lembra que, mesmo em meio a tramas palacianas e lutas pelo poder, a fé e a sabedoria podem prevalecer, moldando o destino de uma nação. Batseba, portanto, foi muito mais do que uma figura secundária, ela foi uma protagonista que, através de sua resiliência e inteligência, deixou uma marca indelével na história bíblica e na herança espiritual de Israel. A Bíblia não fornece detalhes específicos sobre o fim da vida de Batseba, mas podemos tecer uma narrativa que honre sua memória e destaque sua importância no contexto bíblico. Vamos imaginar o final da vida de Batseba como um capítulo que encerra uma história de superação e influência. O crepúsculo de uma rainha. Nos últimos dias de Batseba, podemos imaginar que ela refletiu sobre sua jornada extraordinária. De uma mulher vista tomando banho no terraço, a mãe do sábio rei Salomão, sua vida foi marcada por eventos que mudaram o curso da história de Israel. A sabedoria de uma matriarca. Batseba, agora uma matriarca venerada, teria compartilhado suas experiências e sabedoria com as novas gerações. Ela viu seu filho construir o Templo de Jerusalém, um símbolo de fé e devoção, e certamente se orgulhou de seu legado espiritual. O legado de fé e influência de Batseba continuou através de seu filho Salomão e além, até chegar à genealogia de Jesus Cristo. Sua história é um testemunho da graça redentora e da capacidade de Deus de transformar erros em bênçãos para gerações futuras. A inspiração para todos. O fim da vida de Batseba pode ser visto como um momento de reflexão e inspiração. Ela superou adversidades e se tornou uma figura de força e dignidade. Sua vida nos ensina sobre a resiliência, a redenção e o poder transformador da fé. Assim, mesmo sem um relato bíblico específico sobre o fim de seus dias, a história de Batseba permanece como um farol de esperança e inspiração, um exemplo de como a vida pode ser emocionante, transformadora, interessante, curiosa, espiritual e persuasiva. Olá, amigo e amiga. Aqui é o Luiz Carlos Avelar do canal Planeta Desconhecido. É sempre um prazer reencontrar vocês por aqui. Hoje, quero fazer um convite especial. Inscrevam-se no nosso canal Planeta Desconhecido, deixem aquele joinha maroto, comentem e compartilhem com todos os seus amigos. A história de Batseba é realmente impactante, não é mesmo? Envolvida em um pecado grave com o rei Davi. Mas, ainda assim, Deus ofereceu a Davi a chance de se arrepender e se voltar para ele. E a verdade é que não somos diferentes de Davi e Batseba, todos nós temos nossas falhas. Desde o momento em que começamos a viver, nos deparamos com o pecado, mas há um Deus que morreu por nós na cruz, e esse é Jesus. Depende de cada um de nós renunciar aos nossos erros, porque o preço dos nossos pecados já foi pago na cruz. Obrigado, queridos. Que Deus abençoe todos vocês até o nosso próximo vídeo. E que essa história nos inspire a sermos transformadores, curiosos, espiritualmente engajados e sempre em busca da verdade. Até mais.